Olhe para as mãos de quem detém o poder. Elas não são mais limpas que as suas, mas são mais rápidas. Enquanto você foi ensinado a ser bom, eles foram ensinados a ser necessários. A maioria das pessoas passa a vida a bater à porta do sucesso como pedintes, implorando por uma migalha de atenção, uma promoção ou um olhar de aprovação. O que vamos revelar hoje não é um convite para ser um vilão, mas um manual para deixar de ser uma vítima. A ascensão social não é um mérito acadêmico, é uma conquista de território psicológico. Se você sente que está estagnado enquanto outros, menos talentosos, sobem a escada com facilidade, você não está sendo injustiçado, você está apenas jogando o jogo errado. Até o final deste vídeo, você não verá mais as hierarquias como paredes intransponíveis, mas como fechaduras, esperando a combinação certa. E eu vou te entregar, agora, as 13 chaves mestras. Lei 1. A lei da resposta. O erro colossal da maioria é aproximar-se do poder como um mendigo. Não fisicamente, mas na postura. Você chega falando da sua necessidade, do que a outra pessoa pode fazer por você. Nesse momento, você já perdeu. Pessoas poderosas estão cercadas de sugadores. O sistema de poder não precisa de mais um admirador. Ele precisa de uma solução. Nunca se aproxime como um pedido. Aproxime-se como uma resposta. Identifique o problema oculto deles e posicione-se silenciosamente como a única saída. Lei 2. O diagnóstico do silêncio. O maior erro de um escalador social é falar demais para tentar impressionar. O silêncio, por outro lado, torna você um canal de absorção. Nas reuniões, seja o último a falar. Quem fala primeiro entrega suas cartas e revela suas inseguranças. Quem ouve, diagnostica o mapa da psique alheia. Estude o terreno. Descubra a quem eles ouvem de verdade e o que eles secretamente temem. Lei 3. O camaleão cultural. Pessoas de poder confiam na familiaridade, não em forasteiros. Elas vivem em bolhas culturais. Entrar nelas exige que você espelhe o ritmo do ambiente. Se o círculo é pragmático e frio, fale em números e eficiência. Se valorizam a exclusividade, use a linguagem da raridade. Não é sobre ser falso, é sobre traduzir o seu valor para uma frequência que eles consigam sintonizar. A manutenção do valor. Lei 4. O abismo do mistério. A transparência total é o suicídio social. O momento em que você revela todo o seu potencial e todas as suas cartas, você se torna um produto comum, e produtos comuns são substituíveis. A revelação parcial cria demanda. Deixe que eles suspeitem que você tem mais profundidade do que demonstra. O mistério é a armadura que protege o seu valor. Lei 5. O estoicismo de combate. O poder despreza a fome óbvia por status. Sua postura externa deve ser de calma, quase de indiferença ao avanço imediato. Entretanto, quando uma abertura crucial aparecer, você deve se mover com uma rapidez impiedosa. Seja como um vulcão, uma montanha pacífica na superfície, até que o momento da erupção torne sua força incontestável. Lei 6. A escassez da lealdade. Se sua lealdade é sentida como garantida, ela perde o preço. Você se torna um acessório previsível. Sua tarefa é posicionar-se como alguém cuja atenção é disputada. Mantenha uma independência clara. O poder tem um instinto natural de proteger aquilo que é difícil de possuir. Lei 7. O elogio de precisão. A bajulação genérica é ruído, e o ruído é ignorado. O que diferencia um estrategista de um bajulador é a precisão. Não diga "você é brilhante", diga "o timing daquela sua decisão foi exato". Elogie o mecanismo interno da excelência deles. Isso demonstra que você entende o jogo no mesmo nível que eles. O jogo das sombras. Lei 8. Nunca ofusque o mestre. Esta é a lei mais perigosa. O poder possui um ego frágil. Mesmo que você seja mais capaz que o seu superior, você não deve demonstrar isso abertamente. O poder protege quem parece leal e destrói quem parece igual. Suas vitórias devem parecer contribuições para o sucesso dele, garantindo assim a sua própria proteção.
Lei 9. A teia dos invisíveis. Muitos cometem o erro de olhar apenas para o topo, tentando impressionar unicamente a figura de proa, o líder máximo. Entretanto, o verdadeiro jogo desenrola-se no círculo que o rodeia. Falo dos guardiões, os assistentes, os assessores de confiança, os confidentes. Estes indivíduos são os príncipes invisíveis. Eles moldam a percepção, controlam o acesso e sussurram nos ouvidos certos. O erro é ignorá-los. O acerto é torná-los seus aliados silenciosos. Ofereça-lhes pequenas vantagens, suporte ou reconhecimento. Quando você conquista a lealdade de quem filtra a informação, o seu nome chega ao topo com um endosso que você jamais conseguiria pedir diretamente. Se você se foca apenas no trono, está vulnerável a um capricho. Se constrói uma rede lateral, torna-se uma figura respeitada em múltiplos níveis. Lei 10. A moeda da parceria. A gratidão, para o comum, é um sentimento. Para o estrategista, é uma estratégia. Quando um poderoso lhe estende a mão, a resposta instintiva é a submissão. Muito obrigado, devo-lhe tudo. Isso é um erro de posicionamento. Essa frase cria uma dívida e o coloca em um plano inferior de dependência. O estrategista responde como um igual que reconhece a troca de valor. Sua gratidão não deve ser apenas verbal, deve ser orientada para o futuro. Em vez de focar no favor recebido, foque no que esse favor permite que você entregue de volta. Use frases como: este suporte permitirá que eu potencialize o resultado do seu projeto de forma muito mais agressiva. A gratidão apoiada por valor de retorno desarma o senso de dívida e o substitui pelo senso de parceria. Lei 11. A rebeldia necessária. A submissão total convida o desprezo. Quem diz sim para tudo é irrelevante. Você precisa ocasionalmente resistir de forma polida. Uma pequena discordância estratégica comunica que você tem princípios e espinha dorsal. Discorde sempre como se estivesse protegendo os interesses deles, nunca atacando a autoridade deles. A coroação. Lei 12. A ausência magnética. A exposição constante torna você mundano. Após uma grande vitória, dê um passo para trás. Retire-se ao silêncio e deixe que os outros falem o seu nome. A raridade implica valor. Cada reaparecimento seu deve ser sentido como um evento e não como um acidente. Lei 13. O axioma da pertença. Mova-se sempre como se você já pertencesse. A insegurança tem um cheiro que o poder detecta a quilômetros. Quando entrar em uma sala, não espere ser aceito. Haja como se a sua presença fosse a peça que faltava para aquele ambiente estar completo. O poder respeita a autoconfiança que não exige validação externa. O que podemos concluir? Imagine que a sua vida social é um bloco de mármore bruto. A maioria das pessoas tenta abraçar o mármore, tentando convencê-lo a se tornar uma estátua por puro desejo ou esperança. O estrategista, por outro lado, pega no cinzel. Cada uma dessas 13 leis é uma batida precisa. Dói? Sim. Retira partes de quem você costumava ser? Sem dúvida. Mas é justamente no que você deixa de ser que a sua verdadeira autoridade aparece. Mas antes de encerrarmos, deixo-lhe um aviso sobre o eco. Se você subir essa montanha usando apenas máscaras, se tornar apenas um espelho do que os outros desejam, chegará um dia em que, ao olhar para baixo, você não reconhecerá mais os seus próprios passos. O perigo de ser um mestre da percepção é tornar-se uma máscara vazia. Maquiavel nos ensina a conquistar o mundo, mas a alma nos pergunta se ao chegar ao topo você ainda terá uma voz própria ou se será apenas o eco de todos os mestres que serviu. A verdadeira maestria não é se tornar um monstro, mas saber usar a pele do monstro para proteger sua essência. No topo da montanha, o ar é raro e o silêncio é absoluto. Você está pronto para respirar sozinho? Se você entendeu o código, comente abaixo. Eu sou uma resposta. Não porque eu precise saber, mas porque o seu compromisso com a sua própria ascensão começa com a palavra dita em voz alta. O mundo se curva para quem se move com autoridade invisível. O seu tempo de pedir permissão acabou. Bem-vindo ao jogo.